Posso? Bom, então, bom dia a todos, né? Ó, meus cachorrinhos já começaram. Eu só vou apresentar a Patrícia, depois eu vou desligar meu microfone, porque eu tenho um monte de cachorrinhos. Tá bom? Então, a Patrícia da Costa Abreu, ela é licenciada em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né? Então, ela já está formada há algum tempo. Ela foi nossa aluna na pós-graduação de Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino, que é uma especialização, né, que o campus tem, além da outra especialização. E ela fez a defesa do TCC dela agora, segunda-feira, dia 13, né? Um trabalho que ela executou do SEJA, que ela vai contar para a gente essa experiência, o que foi. Ela é professora do SEDUC, né? Por 18 anos, ela tem atuado na rede municipal de Cabo Frio e trabalha no SEJA Arraial do Cabo, né? Há 6 anos. Eu tive o privilégio de ser orientadora dela nesse TCC, ela me convidou, fiquei muito contente, o trabalho foi muito bom, como eu falei na segunda-feira, né? Foi um trabalho muito assim de parceria, e Patrícia se mostrou uma pessoa muito empenhada, e o desempenho dela foi ótimo também, tanto na escrita como na pesquisa, né? Acabou a gente, sem saber, formou uma amizade remota, né? Síncrona, tá bom? Então, eu dou a palavra à Patrícia, né? Já agradecendo a presença de todos por prestigiar esse momento, né? Dela. E só dizer assim, né, que o TCC ficou bom, foi como que é indicado para publicação, mas por um movimento do próprio coordenador, né, da pós-graduação, professor Risberg, o TCC já está publicado, vai sair na revista eletrônica, a revista Mais Educação, agora em dezembro, né? Então, quero agradecer ao professor Risberg e a professora Carmen, né, como coordenadores, incentivam a gente a publicar os TCCs como artigo científico, e acho que foi muito bom, né, para a Patrícia e para mim como orientadora também, né? Acho que é um ganho para o Instituto como um todo, tá bom? Então, quero dar a palavra à Patrícia, já, né, desejando que seja uma boa palestra, né, tranquila, e que ela possa trazer esse conhecimento, tá bom? Eu só vou desligar aqui por causa dos cachorrinhos. Tá bom. Então, gente, bom dia. Eu vou começar a apresentação aqui. Minha internet está um pouquinho lenta e vamos ver se vai entrar direitinho. Aí eu vou deixar de vê-los, então eu vou pedir o retorno de vocês, por favor. Tá devagar não, tá quase parando, né? Mas já está aparecendo aí para vocês já? Anunciou que falou que Patrícia está aparecendo, ela está aparecendo na tela com a gente, com as nossas carinhas, não sei bem porquê. Uhum. Não, está aparecendo. Tá agora que eu acho que vai. Isso. Acho que agora que vai. Mas está bem lento mesmo. A minha aqui também. Eu acho que é o horário, né? Na segunda-feira estava tão boa, né? Já era noite, né? É. Só apareceu agora que apareceu. Tá começando, né? Isso. Acho que tem que botar no modo apresentação para ficar grandinho. Isso, ver se consegue. Tá lento mesmo. Foi, Patrícia. Foi? Então tá bom. E está vendo também. Tá. Então, gente, novamente é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, que eu acho que tem muito a ver, né, com essa troca de saberes e formar cidadãos, que é o tema aí da nossa semana acadêmica. E aí, eu coloquei uma parte aqui da minha apresentação, mas
a Margarete já fez brilhantemente, né? Então, eu sou professora, né, como ela falou, há 18 anos já, mais de 18 anos pela rede estadual. E nesse meu caminho aí, eu senti muita necessidade nos últimos tempos dessa especialização em específico de tecnologias, né? Porque para estar inserindo com mais qualidade, dando um valor melhor, né, para essa nossa prática, né, pedagógica. Mas aí, já que ela fez essa minha apresentação, primeiro eu vou situar um pouco vocês em relação por que foi o tema escolhido da minha pesquisa, né? Então, primeiro falar desse mundo contemporâneo, que mundo é esse que eu estou querendo falar para vocês? Então, primeiro, esse mundo de inserção de tecnologia. Ou seja, hoje a gente está o tempo todo sendo bombardeado, né? Não seria bombardeado, mas a nossa vida está sendo mediada pelas tecnologias. A gente faz compra, né, usando tecnologia, a gente pede uma comida usando tecnologia, a gente se relaciona usando a tecnologia. Então, esse mundo ele está hoje permeado por essa tecnologia. Então, hoje a gente está vendo cada vez mais essa necessidade de a gente estar pensando nessa tecnologia. Se a gente for olhar quantos aparelhos a gente tem, né, interligado dentro de casa em relação a essa tecnologia, tudo que a gente está fazendo hoje está muito voltado para com essas questões tecnológicas, né? E aí tem essa preocupação hoje, principalmente dos educadores, né? Incluindo, claro, a mim, essa busca de inserir essa tecnologia nas escolas, mas inserir não só como uma ferramenta, né, mas inserir para a gente trazer mais qualidade para a formação do conhecimento desses nossos alunos. Então, por isso que essa pesquisa ela foi pensada, né, para ver qual é a necessidade que a gente tem hoje de estar inserindo essas tecnologias digitais na educação. Quais são os desafios que a gente tem para inserir essa tecnologia na educação, né? Então, a pergunta muito pertinente, né, que eu posso fazer para vocês hoje é se vocês, por exemplo, já utilizavam essas tecnologias digitais, principalmente para estudar e para trabalhar antes da pandemia de Covid-19, que foi até uma questão que eu lancei para os professores, né, que eu fiz a pesquisa. Porque muitos professores ainda sentiam, né, e sentem esse receio de usar essas tecnologias. Então, quando a gente se viu no meio da pandemia de Covid-19, a gente teve, né, que usar na marra, né, essas tecnologias. E, gente, quando eu falo essas tecnologias digitais, eu estou falando em todo esse aparato que a gente tem hoje, de relações que a gente está tecendo através da internet, né, através dos celulares, através de ambientes virtuais de aprendizado, né, do Classroom, que a gente utilizou tanto durante a pandemia, tá? E aí, essa pesquisa, ela foi, né, com esse olhar desse mundo contemporâneo em cima do SEJA, né, que é um local onde eu trabalho já há 6 anos, né, ou mais de 6 anos, eu acho, e é um centro, né, de educação de jovens e adultos do estado do Rio de Janeiro, tem 57 unidades no estado, é um modelo de ensino semipresencial que os alunos lá são obrigados, né, a ir à escola para fazer as avaliações, e é um público-alvo que tem várias características marcantes, porque é aquele aluno que tem, às vezes, distorção de idade, é aquele aluno que tem que trabalhar e não tem tempo para entrar, por exemplo, no EJA, né, regular. É um aluno que tem várias carências, né? São aqueles alunos que já pararam de estudar um tempo e estão voltando agora, tá? Então, tem toda uma preocupação. Esse SEJA também, ele está subordinado à Fundação CCIERJ, que já é
né, bem vista, e todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas conhece em relação ao ensino à distância, principalmente em relação aos vestibulares, né, do CEDERJ e a faculdade, tá? Mas ela também é uma parceira em relação a implantar tecnologia, né, a esse nosso SEJA, esse centro de educação, tá? E também o objeto, né, de estudo da minha pesquisa seria o SEJA virtual, né? E o que é o SEJA virtual? É uma plataforma Moodle, né? A plataforma Moodle, vamos dizer assim grosseiramente, é uma espécie de software que a gente tem, né? A gente pode estar tendo uma relação direta, né, entre professores, alunos, né, um ambiente virtual de aprendizado, onde a gente consegue colocar material para esse aluno, a gente consegue tirar as dúvidas, tem fórum, colocar links, a gente pode colocar vídeos, né, para a gente ter mais, esse aluno ter mais autonomia, ser um espaço, né, colaborativo e de conectividade, tá? E aí eu até vou sair um pouquinho aqui para me mostrar para vocês como que é esse SEJA virtual, para vocês verem na prática essa plataforma. Tá? E depois aí eu volto lá. Ai, um pouquinho lentinho. Então, aqui, esse é o SEJA virtual, né? Que a gente trabalha desde 2014, tá? Mas cada SEJA, ele é responsável de que forma a plataforma ele vai estar sendo utilizada pelos professores e alunos, tá? No SEJA Arraial do Cabo, ela passou a ser obrigatória, né, para o uso dos alunos e dos professores a partir de 2019, tá? E nesse espaço aqui, a gente tem, ó, todo um cuidado. Ó, aqui é a parte onde, né, a Fundação, a Rede Seja, vai colocar todo o material para o aluno, né? Tem a sala de aula. Ixi, gente, a internet está muito ruim. Tem todo o material disponível, que também está disponível esse material para o aluno retirar na escola, tá, gente? Não é exclusivo da plataforma. O aluno ele também pode ir para a escola, tirar as dúvidas com os professores, ele pode pegar todo o material impresso, isso daqui é uma coisa a mais, tá? Então, tem esse espaço onde a Rede Seja vai inserir todos os conteúdos que estão presentes, né? Que ele na apostila que ele pega, só que aqui vai ter mais outros recursos, né? Outros vídeos, né? Que ele consegue. E a internet está totalmente. Ó, material impresso que ele pega, tá? E tem a sala, isso aqui seria geral, né? Uma área comum para todos os SEJAs. Gente, mas está travando muito. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Porque a imagem, né? Vocês estão vendo que está muito, muito ruim. Está lento para trocar. Tá? Em momentos parece até que está parado. E aí tem os ambientes, né? As salas relacionadas a cada professor, tá? Que ele pode inserir conteúdos aqui, ó, na minha sala, né? Em geografia lá na escola, não só eu, mas também tem um outro professor, o professor Francisco. E aqui eu coloco os comunicados para os alunos, eu coloco toda a parte de vídeo, de exercícios, todos, essa parte é toda criada por mim. Se eu conseguisse, que está travando.
Gente, travou, agora vejo que não faz mais nada. Não consigo mesmo passar. Mas aqui, ó, tem onde os alunos, né, falam com a gente, tem os fóruns, tem os agendamentos, toda essa parte, né, que a gente tem de interação com o aluno, a plataforma vai estar nos auxiliando, tá? Se o aluno ele está, né, como a gente tem muitos alunos que no tempo de pandemia saíram da nossa região, foram morar em outros lugares, mas eles ainda conseguem falar com a gente a partir daqui, tá? Gente, não estou conseguindo, vou ver se eu consigo voltar lá então para a minha palestra. É melhor. Já são 10 Melhor, minutos. porque eu vou Mas ficar ela perdendo tem tempo e não estou uma ideia conseguindo. geral boa, né? Aham. Para as pessoas conhecerem também, né? E agora nem para lá volta, ó. Vai fechando aqui as guias, que eu acho que Eu vou fechando para melhor. ver Eu se. estou fazendo melhor assim, quando vai fechando as guias, né? Que é menos coisa aberta. E tem até pouca coisa hoje aberta, nem tem tanta coisa. Mas deu uma travada mesmo. Não consigo fazer nada. Nem fechar essas guias aqui de cima. Não, não estou conseguindo fechar nada. Agora que está fechou, começando a ir, ó. Fecha que eu acho que deixa mais livre, né? Pelo menos o meu, quando acontece assim. É. Eu vou fechando, vai melhorando. Eu vou fechar. Eu venho velhinho. Então, vou voltar aqui, gente, já que eu não consegui mostrar muita coisa para vocês, infelizmente. Foi ótimo. A gente vai continuando aqui. O que eu queria situar vocês é porque a gente falar só da nossa pesquisa, mas não mostrar para vocês o objeto de estudo, né? Não mostrar o que é o seja, não adiantava muito para vocês, né? Então, depois, né? Então, com essa questão toda, né, eu comecei a pensar, né, de como foi a inserção dessa tecnologia na nossa escola, mas não só na nossa escola, também pensando na inserção principalmente dessas tecnologias na escola pública, tá? Então, o tema da pesquisa foi da necessidade aos desafios da inserção das novas tecnologias digitais no ensino, aprendizagem das escolas públicas, seja. E aí, foi orientada, né, pela nossa querida Margarete, e dentro, né, da nossa da pós, era a linha de pesquisa que era a aplicação das tecnologias digitais no ensino e a importância das TDICs no ensino-aprendizagem, tendências e desafios. E aí, né, já estou falando um pouco e até em relação à justificativa, né? Então, o mundo contemporâneo hoje, principalmente após a pandemia do Covid-19, necessita repensar a educação. Gente, quando eu falo educação aqui, é essa relação que a gente tem entre professor e aluno, tá? De construção do conhecimento, tá? E principalmente a inserção das tecnologias digitais na prática pedagógica. Então, como essa inserção das tecnologias, né, ela pode estar nos auxiliando, né, nesse processo. E aí, o objeto de estudo da nossa pesquisa seria educação versus essas novas tecnologias digitais e ambientes virtuais de aprendizagem nas escolas públicas. Então, seria a gente pensar a educação se essas tecnologias elas estão conseguindo ser inseridas, né, de forma qualitativa nas escolas públicas, se existem políticas, né, para conferir essa inserção, como que o
o professor e o aluno tá se sentindo frente a essas tecnologias, tá? Então, o problema da pesquisa, né? Da onde que a gente começou o nosso caminho, né? Então, seria qual a necessidade e os desafios do uso do Seja virtual, né? A plataforma Moodle, um ambiente virtual de aprendizado, para o Seja Arraial do Cabo. Mas, dentro dessa problemática, a gente conseguiu, né, abarcar outras questões, né, que seriam: as escolas públicas estão preparadas para essa nova realidade? O que pensam os professores e alunos frente a essa inserção de novas tecnologias e IAVA? Será que os benefícios superam os desafios? Tá? Então, essas foram perguntas, né, foram questões que a gente começou a tecer nessa pesquisa. E aí, o que a gente esperou com essa pesquisa, né? O que a gente espera que o alcance dessa pesquisa? Então, a gente espera que né, após a gente constatar as necessidades, os desafios existentes nesse universo de ensino, a gente consiga melhorar a inserção dessas tecnologias. Mas não seria uma pesquisa fechada, né? Porque a gente ainda quer se aprofundar, né? E posteriormente continuar traçando caminhos, né, tecnológicos que sejam disponíveis na web, né? E que esteja potencial para ser aplicado no Seja e nas demais escolas públicas. Aí eu coloquei até uma citação aqui que está presente na minha pesquisa, né, do Garcia, né, que o avanço e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação, TIC, na sociedade, tem a capacidade de mudar o comportamento das pessoas e pode gerar um descompasso entre as gerações de quem ensina e de quem aprende. Então, por que eu coloquei essa citação na minha pesquisa, né, no meu trabalho? Porque hoje, né, é bem fácil a gente perceber, quem é professor, está dentro da escola, que os nossos alunos, né, uma grande parte dos nossos alunos, eles já nasceram nesse tempo, né, de tecnologia, de facilidade, né, que tem muita facilidade em lidar com essas tecnologias. Então, muitas vezes, aquele professor que é resistente a inserir essa tecnologia nas suas aulas, na sua prática pedagógica, fica no descompasso. Por que fica no descompasso? Porque a informação hoje está chegando em grande quantidade para esse aluno, mas nem sempre ele sabe lidar com isso, né? Então, esse professor ele tem que hoje estar antenado a essas mudanças para poder estar inserido nesse contexto desse jovem, né? Que está fazendo tudo, está mediando todas as suas relações através dessas tecnologias, tá? Então, os objetivos, né, da minha pesquisa seria o geral, demonstrar que, embora haja necessidade do uso dessas novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem do Seja, há muitos desafios a serem superados. Então, que desafios, né, seriam esses? Então, os específicos, né, seriam analisar o papel da educação frente a essas novas tecnologias digitais e AVA, conhecer como as novas tecnologias digitais e AVA podem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e trazer benefícios em uma escola pública, Seja, principalmente, né? Analisar os desafios inerentes à inserção dessas novas tecnologias e AVA em uma escola pública e identificar quais os problemas enfrentados pelos professores e alunos na utilização dessas novas tecnologias e AVA. Então, para chegar desses objetivos, né,
Eu coloquei até uma outra citação aqui do nosso saudoso Anísio Teixeira, que a escola pública de qualidade, igualitária, laica, que vive a formação plena de nossas crianças e jovens, né, ela tem que realmente existir, não tem que ser só um sonho, não tem que ser só uma utopia, eu acho que tem que ser uma busca de todo educador, né? Então, para a gente chegar nessa linha, né, esses objetivos, a gente até tinha algumas hipóteses, né? A gente podia, né, através de alguns estudos preliminares, traçar alguns caminhos, tá? Então, quanto à necessidade, por que há necessidade de inserção dessas tecnologias? Primeiro, que hoje a invasão da tecnologia é uma realidade concreta, não tem mais como a gente fugir dessa realidade, né? E segundo, porque há hoje uma necessidade muito grande de reestruturação da educação, não só frente a inserção das tecnologias, não, mas em relação a toda a reestruturação mesmo da educação. A gente está em tempos que a gente hoje ainda vê as escolas com a mesma estrutura de anos, de séculos atrás, né? Não está havendo grandes mudanças dentro da escola, na estrutura dessa escola. A gente não está, muitas pessoas, muitos autores estão repensando, né, essa prática pedagógica, né, de conferir mais dinamismo, de mais autonomia nesse processo de ensino-aprendizagem, mas eu acho que ainda na prática tem muito caminho para percorrer, tá? E os desafios? Falta de capacidade do sistema de gerir as inovações tecnológicas na escola, ou seja, falta de recursos, falta de infraestrutura, falta de laboratórios, né? Incapacidade dos professores em gerir a inserção dessas novas tecnologias e AVA na sua prática pedagógica. Falta formação e capacitação adequada, falta motivação e interesse, e receio e o medo das consequências dessa inserção. Então, eu acho que isso tudo, né, esse receio, esse medo do professor, principalmente que uma coisa que ele não conhece. A gente pode até falar assim, como que o professor hoje não conhece? Mas, em meio à pandemia, muitos professores ainda não sabiam utilizar essas tecnologias. Teve que aprender mesmo na marra. Então, fica esse receio. Será que essas tecnologias podem me substituir? Como que fica isso? Tá? E também a desestrutura dos alunos, dificuldade em lidar com a tecnologia e filtrar a quantidade de informação, né? A dificuldade na autonomia do processo de ensino-aprendizado e a falta de acesso a essas novas tecnologias digitais e AVA. Então, o aluno hoje chega para ele, como eu tinha até falado antes, muita informação, mas será que ele sabe utilizar essas informações? Né? Será que ele tem autonomia nesse processo de conhecimento? Né? Esse aluno que está acostumado, o professor, dá aquele conteúdo, ele tem aquelas respostas prontas, né? E também em relação à falta de acesso mesmo. Tem muitos dos nossos alunos, principalmente na escola pública, que não têm acesso. Não adianta falar assim, que a gente consegue atingir a maioria. Não, teve muito aluno nessa pandemia que não tinha celular, era um único dentro de casa, né? Para atender uma família, o pai saía com aquele celular para trabalhar, e não tinha como o aluno estudar. Isso foi uma realidade, e é uma realidade constante na escola pública. Alguns poucos lugares a gente pode perceber essa exceção. E aí, para a gente conseguir, dar conta de responder, todos esses questionamentos, primeiro foi feita uma revisão bibliográfica, para poder ver todos os autores, o que as pessoas estavam pensando, falando sobre isso.
e um estudo de caso, né? Ou seja, os professores e alunos do SEJA Arraial do Cabo. É uma análise comparativa e quantitativa e pesquisação, porque foi analisado questionários diagnósticos que foram passados para professores e alunos do SEJA Arraial do Cabo, tá? E também foram analisados dados estatísticos de relatórios de acesso, né, do uso da plataforma e de rendimento, ou seja, de aprovação desses alunos, tá? Então, a gente comparou, né, o que o aluno e o professor está falando com o que está acontecendo em relação à produtividade desse aluno, o que está acontecendo em relação se ele está utilizando essa plataforma ou não, tá? E foi uma pesquisa muito rica nesse sentido. Eu acho que se não fosse no tempo, né, de pandemia, porque os questionários foram passados em agosto e setembro, e nesse momento ainda o ensino era remoto, então essa pesquisa, né, eu mandei para mais ou menos uns 500 alunos, e eu só tive retorno de 39, tá? Em relação aos professores, foram 21 e eu tive 14 participaram da pesquisa. Então, eu acho que se a gente tivesse conseguido passar essa pesquisa também no presencial, né, na unidade, na escola, eu acho que a gente tinha conseguido ter um público maior, principalmente em relação aos alunos, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa pesquisa. O que os professores e os alunos pensam em relação a essa inserção dessa tecnologia na escola. Então, a primeira coisa aí é quem são esses professores, tá? O nível de escolaridade deles, eles têm mais, todos, a maioria, né, tem a especialização. A maioria dos professores trabalham há mais de 15 anos já no magistério, e além de ele trabalhar no SEJA, a maioria, né, trabalha em outra rede pública, tá? E aí eu fiz algumas perguntas para eles que eu vou estar aqui mostrando para vocês. Então, você utilizava essas tecnologias em suas aulas antes da pandemia de Covid-19? Né? Uma grande maioria disse que sim, mais de 70% dos professores. E após a pandemia de Covid-19, 100% dos professores passaram a utilizar as tecnologias. E eu perguntei para eles quais eram essas tecnologias que mais eles utilizavam, né? Então apareceu aqui na pesquisa o que eles mais utilizam é a internet e as suas ferramentas, tá? Mas também apareceu o ambiente virtual de aprendizado, né? E apareceu também os vídeos, né? Porque eu coloquei uma relação de de todas essas tecnologias, tá? Que eles poderiam estar citando. E aí perguntei para eles o seguinte: em sua formação docente ou ao longo da sua vida profissional, você recebeu alguma capacitação para utilizar essas tecnologias digital? Então, a maioria dos professores disse que não, né? Mais de 50%. Não seria a maioria, mas mais de 50% dos professores disseram que não receberam nenhuma capacitação, nem quando estudaram e nem ao longo da sua vida profissional, tá? A utilização das tecnologias digitais, aí eu perguntei, né, afirmei para eles se eles achavam, concordavam que a utilização das tecnologias digitais, né, elas tinham relevância ou importância para o ensino-aprendizagem. Então, novamente, mas, né, a maioria, vamos dizer assim, porque concordo totalmente, concordo, a maioria dos professores disseram que sim, que tem grande importância hoje, tá? A utilização dessas tecnologias. E essas tecnologias digitais apresentam-se como grande dificuldade para os alunos? Então, a maioria dos professores, né, colocaram que sim, né, que
essas tecnologias ainda hoje são grande dificuldade para os alunos, tá? E as principais dificuldades encontradas para você para utilizar essas tecnologias? O que mais afeta? Qual é a dificuldade maior que vocês enfrentam? Então, a principal que eles apontaram é que os alunos ainda têm muita dificuldade de acesso a essas tecnologias, tá? Seguido da falta de capacitação e da falta de infraestrutura. Nessa a falta de infraestrutura é falta de acesso, né? É falta de internet, é falta de laboratórios. E aí eu perguntei para eles também o seguinte: o Seja Virtual, né? Agora falando propriamente da nossa plataforma, é um ambiente virtual de aprendizagem. Essa plataforma é uma tecnologia de grande importância para o Seja, né? Então, a maioria disse que sim. Hoje, o Seja Virtual é de grande importância. Perguntei se favorecia o processo de ensino-aprendizagem. Eles também falaram novamente que favorece sim, e que auxilia dando autonomia, né, e construção do conhecimento por esse aluno, tá? Mesmo eles apontando que esses alunos têm dificuldade, né, de acesso, quando aqueles conseguem utilizar a plataforma, né, eles acreditam que é muito melhor, né? Então, quais as dificuldades que você encontra para a utilização dessa plataforma? Então, aqui, né, eles novamente vai tá apontando que a dificuldade de acesso dos alunos à plataforma, né, mais de 70% dos professores, a falta de capacitação e a falta de infraestrutura. Vai ser a fala que vai se repetir sempre dos professores. E aí, eu também fiz essas perguntas para os alunos, tá? Então, quem são esses alunos que responderam à pesquisa? 64%, né, mais da metade, foi do ensino médio, tá? Em contrapartida aí de 35% do ensino fundamental. E aí, você utilizava essas tecnologias para estudar antes da pandemia de Covid-19? Então, aqui já foi diferente, né? A maioria dos alunos, né, mais de 50% dos alunos, não utilizavam as tecnologias para estudar antes da pandemia. E isso se modificou após a pandemia, quando eles passaram a utilizar mais para estudar, tá? Quais as tecnologias digitais que você utiliza para estudar? Então, o que apareceu, né, maior aqui, as tecnologias que mais eles utilizam é a internet e suas ferramentas, né? Mas a gente pode ver que aparece também muito as redes sociais, né? E também aparece o ambiente virtual de aprendizado. Então, você recebeu algum tipo de instrução ou informação para utilizar essas tecnologias? Então, a maioria, né, falou que não recebeu nenhuma instrução ou nenhuma informação para saber utilizar essas tecnologias com eficiência. E aí, você concorda que a utilização das tecnologias digitais, né, possui importância para o ensino-aprendizagem do mundo atual? Então, a maioria dos alunos responderam que sim, né, que eles que tem grande importância hoje essas tecnologias. E você concorda que essas tecnologias digitais apresentam-se como grande dificuldade para os alunos? E aí, a pesquisa foi uma surpresa, porque eles falaram que não, que essas tecnologias não apresentam nenhuma dificuldade. Estou falando isso em relação à fala dos professores, tá? Não em relação
a esses alunos, porque esses alunos podem ser esses nativos digitais, né, que não têm nenhuma dificuldade para utilizar a tecnologia em si. Às vezes ele tem dificuldade de acesso a essas tecnologias, mas não que eles não saibam utilizá-las. Quais as principais dificuldades encontradas por você para a utilização dessas tecnologias? Então, uma grande parte, né, falou, né, para poder tá de acordo com isso aqui, falou que não tem nenhuma dificuldade de utilizar, mas uma parte considerável, né, 33% e 30% falou, né, da falta de instrução e também da falta de infraestrutura. E aí, outra pesquisa outra pergunta também, agora só direcionada ao Seja Virtual, né? Se ele já utilizava a plataforma para estudar antes de haver, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Então, a maioria dos alunos disseram que sim, já usam a plataforma há bastante tempo, tá? Eles acham que a plataforma favorece a aprendizagem deles, tá? E que eles também favorece a autonomia deles na construção desse conhecimento, tá? E novamente perguntei das dificuldades que eles encontraram, uma parte considerável falou que não tem nenhuma dificuldade, e novamente apareceu a falta de infraestrutura, né? E a falta de instrução para estar utilizando a plataforma, tá? E aí agora o que é pontos relatórios? Se esses alunos eles realmente acessam, esses professores realmente estão na plataforma respondendo esse aluno, colocando atividades, tá? Isso aqui é os relatórios, né, que foram cedidos pela direção do Seja, que são relatórios que a fundação faz em relação ao acesso desses alunos e ao rendimento desses alunos, né? É quantitativo de aprovação e reprovação, tá? Eles vão estar olhando em relação aos alunos, se esses alunos estão entrando em alguma sala, né, de alguma disciplina, e esses alunos, né, vocês podem perceber aqui que tem uma diferença entre alunos ativos e alunos matriculados, porque matriculados são todos os alunos que foram matriculados naquele período. E os alunos ativos é que estão fazendo ou avaliação, ou estão entrando na plataforma, que continuam fazendo alguma atividade, tá? Então, eu coloquei a pesquisa no ano de 2018, porque não era obrigatório a utilização da plataforma no Seja Arraial do Cabo. E em 2019, quando passou a ser obrigatório. Então, em 2018, dos alunos ativos, 779, né, desses 779, 44%, né, dos alunos, a sexta colocação aqui, utilizavam, né, dos 57 Seja, utilizavam essa plataforma. E em 2019, quando passou a ser obrigatório, dos 611, o Seja Arraial do Cabo deu um pulo para a primeira posição e começou a 69% dos alunos começaram a utilizar a plataforma. Ah, mas o que a gente faz? Era obrigatório eles fazerem um exercício na plataforma, né? E para poder fazer a prova, né? A avaliação na unidade escolar. Mas aquele aluno que, porventura, ele não tinha nenhum acesso a essa plataforma, a escola tem um laboratório que fica aberto no horário integral do horário da escola, e esse aluno pode ir estar utilizando essa plataforma lá, estudando, fazendo as atividades, né? O que dificulta muitas vezes às vezes, esse aluno que trabalha, né? Que mesmo ele não tendo acesso a essa, né, não tem falta de internet, ou o celular fica muito ruim para usar a plataforma, esse aluno ele tem essa disponibilidade na escola, mas às vezes
não atende aquele horário que ele tem disponível para poder estar na escola, né? Porque a escola fica aberta todos os dias, mas de repente aquele horário que ele tem para fugir, ele só vai para a escola para fazer a avaliação, não tem como entrar na plataforma. Ele só pega mesmo o material impresso, tá? Então, em relação aos professores, também foi analisado em 2018 e 2019. Então, esses professores, para computar o acesso deles na plataforma, esses professores eles têm que estar editando algum material, colocando algum exercício, ele tem que estar respondendo o fórum nesses alunos, chat, tá? Então, os professores que estão aparecendo aqui em verdinho seriam os professores que nesse período, né, de 2018 e 2019 tiveram maior acesso, né, que acessaram todos os meses, tá? E mesmo assim, né, só 26%, né, dos professores nesse período que estavam acessando essa plataforma todos os meses, como eu estou falando para vocês, tá? Um quantitativo em relação aos outros sejas, né, a gente estava aqui na 5ª posição, mas em relação ao percentual, 26%, a gente diria que ainda seria baixo, né? Em contrapartida que a gente teve agora, né, 100% de todos os professores utilizando e os alunos também, tá? E aí agora é a análise sobre os relatórios de aproveitamento, como eu falei para vocês, aprovação e reprovação dos alunos. Então, esse aqui é do ensino fundamental, né? Em relação, as reprovações seriam esses vermelhinhos e os azuis seriam aprovação. Então, 2018, eles não utilizavam obrigatoriamente a plataforma, tá? E em 2019, 2020 e 2021, 2019 passou a ser obrigatório, né? E 2020 e 2021, a gente só, até meados, né, de 2021, a gente só utilizou a plataforma para trabalhar com esses alunos, para eles ter toda essa... Até realizar as provas também foram online. Então, a gente já viu um incremento, né, uma caída nessas reprovações e um incremento das aprovações, que foram, né, acontecendo, subindo, né, de forma gradual, principalmente no tempo que ficou no ensino remoto, tá? No ensino médio, vocês conseguem perceber, né, essa curva ainda muito maior, né? Se a gente for analisar 2020, 2021, né, que a gente ficou só utilizando essa plataforma, a gente vai ver um incremento muito maior ainda, ó. 2019 já começou, né, diminuir as reprovações e aumentar as aprovações, e a gente continuou nessa crescente, tá? Então, o que esses relatórios, né, de aproveitamento? Então, com o uso da plataforma, né, esse aluno realmente ele conseguiu ter mais autonomia nesse processo, né? Por que ele conseguiu? Você vê através das aprovações que ele teve mais sucesso, né? Vamos colocar assim. Então, a gente chegou a algumas conclusões, né? Que, embora o Seja Arraial do Cabo seja uma escola pública brasileira, não pode ser tomada como parâmetro para generalizações, uma vez que, em relação à inserção das tecnologias digitais aplicadas ao ensino, percebe-se que ela está um passo à frente quando comparada com muitas escolas públicas, pois conta com recursos e infraestrutura de laboratórios, capacitação para professores e um AVA, né, ou seja, virtual, pensado e implantado para suprir as necessidades do mundo contemporâneo. Mas o que não o torna isento de muitos desafios e dificuldades em relação a essa inserção, assim como toda escola pública. Então, essa fala é porque a gente pôde, né, nesses estudos que a gente teve, a gente pôde perceber, ó,
O SEJA tem laboratório, o aluno pode ir para lá utilizar essa tecnologia, né? O professor, ele também utiliza esse laboratório, ele pode utilizar, tem salas de multimeio. Toda vez que tem atualização da plataforma Moodle, a gente tem uma reunião, uma capacitação, né? Nem todos os professores, eles fazem essa capacitação, tá? Mas é oferecida para esse professor, tá? Então, em relação a isso, a gente podia dizer que a escola é bem mais estruturada e pensada nessa inserção dessa tecnologia. Mas os desafios continuam existindo, porque esse professor, esse aluno, ele está inserido nesse contexto, nessa sociedade, né, que tem ainda essa escola como uma resistência, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, tecnologias digitais no ensino-aprendizagem ficou evidente na fala dos professores e dos alunos, principalmente após a pandemia de Covid-19, que perceberam como a utilização dessas tecnologias traz uma resposta às mudanças do mundo e da sociedade, dando uma ressignificação para a educação, conferindo mais dinamismo e autonomia para o processo de ensino-aprendizagem, evidenciando também nos resultados de aproveitamento de estudo dos alunos após o uso obrigatório do SEJA virtual. Então, deu para a gente perceber que é necessário, sim, na fala dos professores, na fala dos alunos, e principalmente também comparando com esses relatórios, né, para dar respaldo mais do que esses alunos e professores estavam falando. E aí os desafios aparecem, né? Os desafios dessa inserção estão presentes à medida que os professores apontam a falta de capacitação para a utilização dessas tecnologias, a falta de infraestrutura e principalmente a dificuldade de acesso dos alunos. Para os alunos, a maior dificuldade apontada foi a falta de infraestrutura, seguida da falta de instrução ou informação para a utilização dessas tecnologias digitais. Então, esses desafios, né, como a gente apontou lá das hipóteses, ele está presente na fala, tanto dos professores, tanto dos alunos, né, que ainda vem essa falta, né, de escolas, né, de universidades que preparem melhor esse professor, né, de palestras, né, de minicursos, né, de um apoio a esse professor para inserir essas tecnologias, tá? E também esses alunos também sentem essa dificuldade quando eles falam, principalmente, que falta para eles infraestrutura. Infraestrutura no sentido de eles não terem acesso ainda a essas tecnologias. Não que eles não saibam, né, como eu tinha falado para vocês, utilizar, mas eles ainda não têm acesso a essas tecnologias, tá? E, por último, o que seria uma dicotomia vista as especificações do SEJA, mas que caracteriza no contexto das escolas públicas que as carências e as mazelas estão muito além dos muros da escola. Estão impregnadas na sociedade e é aqui a marca da incapacidade da escola pública de incorporar de forma eficiente as novas tecnologias e AVA no processo de ensino-aprendizado. Uma vez que não basta ter uma escola estruturada e pensada para as necessidades do mundo contemporâneo, enquanto a sociedade for uma resistência frente às dificuldades e obstáculos de uma educação excludente. Então, gente, eu estou falando isso daqui, porque não adianta, né, ter uma escola pensada, a gente não adianta ter uma escola onde tem essas tecnologias, né, estão sendo inseridas, se esse aluno, se esse professor fora da escola, ele não tem acesso a nada disso. Se fora da escola, essa escola ainda, né, essas inovações, né, essa tecnologia está chegando para poucos, está chegando para poucas escolas, né? Isso aí nós, por exemplo, no IFRJ, né?
nós, no Seja, a gente está vivendo uma realidade, de repente, que é uma exceção de regra para a maioria das escolas brasileiras, tá? E isso não quando eu falei de generalização, seria, por exemplo, nesse sentido de a escola está ali estruturada, mas esse meu aluno, esse professor, ele ainda muitas vezes não tem acesso, tá? A nada dessa estrutura, dessa inovação, vamos dizer assim, tá? E aí, falei pra caramba, né? A gente tem as referências, né? Da onde, né? Como que essas questões, né? Dentro do trabalho, dentro dessa pesquisa, ela foi pensada, né? Dentro desses autores, tá? Para poder ser todo esse arcabouço, essa fala, junto com a análise desses relatórios, desses questionários, mas que a gente teve toda um arcabouço, né, para poder ter essa fala embasada, né, não ser um achismo, tá? As referências. E aí, finalizar agradecendo muito vocês pela atenção, tá? Vou parar aqui a minha apresentação, porque eu não estou Estou esse tempo todo falando, sem ver o rosto de vocês, e isso é angustiante. Isso é um limite, né, Patrícia? É um problema. Isso é. E a gente, que é professora, gosta de ver as carinhas, né, de todo mundo. Ah, com certeza. Então, com Patrícia, eu quero te agradecer a tua apresentação, né? Só lembrando aí para quem chegou depois que foi um trabalho de TCC, de conclusão do curso, a especialização, e que a gente fica muito contente de ver os alunos, né, quando eles estão concluindo, porque a especialização, sempre eu tenho dito, né, vamos dizer assim, um start para um segundo momento acadêmico de quem se forma, entra no mercado de trabalho, rala para caramba, né, vai conhecendo várias mazelas, como você colocou no trabalho, e depois, né, começa essa preocupação mesmo, essa necessidade de voltar a se capacitar, né? Que bom que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Arraial do Cabo, tem possibilitado essa chance, né, de trazer gente boa que está no mercado de trabalho vir se capacitar, né? Fazer uma especialização, futuramente, quem sabe teremos nosso mestrado, já tem graduação, cursos técnicos, né? E a gente, como instituição, fica super feliz, né, de ver cada aluno que completa o trabalho, né? Porque enaltece o aluno, quem orienta e a instituição, com certeza, e o curso, né? Então, está de parabéns. Bom, a gente já está no avançado da hora, então, falar assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Coloca no chat ou abre o microfone, que Zberg abriu. E eu vou colocar aqui no chat, a pedido da Shirley, uma pergunta, que, na verdade, são duas respostas. Né? Vou colocar. E quem responder logo no início vai ganhar um voucher, né, Shirley, para fazer trilha, né, na prainha. Ela falou aqui, sei lá, prainha para algum lugar. Tá bom? Então vai ter um presente aí da semana. Então, vou dar a fala para o Risberg, que já levantou a mão. E nesse meio tempo eu vou colocar lá na placa. Só vai valer para aluno, tá bom? O presente, né, Shirley? Só para aluno, tá? Risberg não vale, daqui, Margareth, vocês estão fora. Tá na fala do Risberg, eu posso colocar? A pergunta são duas respostas, hein? Eu ainda sou aluna, né? Mas você vai estar respondendo? Eu também sou aluno. Ah, tá. Então tá. Vai, Risberg, eu vou colocar a pergunta. Pode ser? Pode ser. Eu só preciso agora terminar a gravação aqui, porque a Cida já está me esperando lá na atividade, tá bom? Tá ótimo. Estou colocando a pergunta lá, hein? Quem responder primeiro, são duas respostas, hein? Vai lá,